Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e altera o parágrafo 3º do artigo 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes incisos 1 ou 2. 1. Deficiência persistente clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal usada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento. 2. Padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados, interesses restritos e fixos. Parágrafo 2º. A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Parágrafo 3º. Os estabelecimentos públicos e privados referidos na Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, poderão valer-se da fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, para identificar a prioridade devida às pessoas com transtorno do espectro autista. Incluído pela Lei nº 13.977, de 2020. Artigo 2º. São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 1. A intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista. 2. A participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação. 3. A atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. 4. Vetado. 5. O estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as disposições da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. 6. A responsabilidade do poder público quanto à informação pública relativa ao transtorno e suas implicações. 7. O incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis. 8. O estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e as características do problema relativo ao transtorno do espectro autista no país. Parágrafo único. Para cumprimento das diretrizes de que trata este artigo, o poder público poderá firmar contrato de direito público ou convênio com pessoas jurídicas de direito privado. Artigo 3º. São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. 1. A vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer. 2. A proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. 3. O acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo a. O diagnóstico precoce, ainda que não definitivo. b. O atendimento multiprofissional. c. A nutrição adequada e a terapia nutricional. d. Os medicamentos. e. Informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento. 4. O acesso a. À educação e ao ensino profissionalizante. b. A moradia, inclusive a residência protegida. c. Ao mercado de trabalho. d. A previdência social e a assistência social. Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso 4 do artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado. Artigo 3º-A. É criada a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, CIPTEA, com vistas a garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social.
incluído pela Lei nº 13.977, de 2020. Parágrafo 1º-A. CIPTEA será expedida pelos órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, mediante requerimento, acompanhado de relatório médico, com indicação do Código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, CID, e deverá conter, no mínimo, as seguintes informações, incluído pela Lei nº 13.977, de 2020. 1. Nome completo, filiação, local e data de nascimento, número da carteira de identidade civil, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, tipo sanguíneo, endereço residencial completo e número de telefone do identificado, incluído pela Lei nº 13.977, de 2020. 2. Fotografia no formato 3 por 4 cm e assinatura ou impressão digital do identificado, incluído pela Lei nº 13.977, de 2020. 3. Nome completo, documento de identificação, endereço residencial, telefone e e-mail do responsável legal ou do cuidador, incluído pela Lei nº 13.977, de 2020. 4. Identificação da unidade da federação e do órgão expedidor e assinatura do dirigente responsável, incluído pela Lei nº 13.977, de 2020. Parágrafo 2º. Nos casos em que a pessoa com transtorno do espectro autista seja imigrante detentor de visto temporário ou de autorização de residência, residente fronteiriço ou solicitante de refúgio, deverá ser apresentada a cédula de identidade de estrangeiro, CIE, a carteira de Registro Nacional Migratório, CRNM, ou documento provisório de Registro Nacional Migratório, DPRNM, com validade em todo o território nacional, incluído pela Lei nº 13.977, de 2020. Parágrafo 3º. A CIPTEA terá validade de 5 anos, devendo ser mantidos atualizados os dados cadastrais do identificado, e deverá ser revalidada com o mesmo número, de modo a permitir a contagem das pessoas com transtorno do espectro autista em todo o território nacional, incluído pela Lei nº 13.977, de 2020. Parágrafo 4º. Até que seja implementado o disposto no caput deste artigo, os órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista deverão trabalhar em conjunto com os respectivos responsáveis pela emissão de documentos de identificação, para que sejam incluídas as necessárias informações sobre o transtorno do espectro autista no Registro Geral, RG, ou, se estrangeiro, na Carteira de Registro Nacional Migratório, CRNM, ou na Cédula de Identidade de Estrangeiro, CIE, válidos em todo o território nacional, incluído pela Lei nº 13.977, de 2020. Artigo 4º. A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de sua liberdade ou do convívio familiar nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência. Parágrafo único. Nos casos de necessidade de internação médica em unidades especializadas, observar-se-á o que dispõe o artigo 4º da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Artigo 5º. A pessoa com transtorno do espectro autista não será impedida de participar de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com deficiência, conforme dispõe o artigo 14 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998. Artigo 6º, vetado. Artigo 7º. O gestor escolar, ou autoridade competente, que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista, ou qualquer outro tipo de deficiência, será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Parágrafo 1º. Em caso de reincidência, apurada por processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, haverá a perda do cargo. Parágrafo 2º, vetado. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 27 de dezembro de 2012. Se você gostou deste vídeo e compreende a importância de proporcionar brinquedos que auxiliem no desenvolvimento do seu filho, recomendamos que conheça a nossa lista de brinquedos na descrição abaixo. Ela foi cuidadosamente elaborada com sugestões respaldadas por diversos profissionais de saúde, visando contribuir para o progresso do seu filho no contexto do espectro autista. Acesse a lista de brinquedos clicando no link que está na descrição deste vídeo.